Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou aprofundar um pouquinho com vocês os conhecimentos sobre hipotálamo e hipófise. Então, a gente vai começar a aprofundar os conhecimentos nas glândulas do sistema endócrino de forma separada, nas próximas videoaulas. Porém, iremos começar pelo hipotálamo e hipófise porque o eixo hipotálamo-hipófise ele é o responsável pelo controle de diversas outras secreções hormonais de glândulas endócrinas. E hoje a gente vai ver como os hormônios de hipotálamo e hipófise podem estar influenciando outras glândulas também. Então vamos começar falando um pouquinho da estrutura do hipotálamo e da hipófise. Então eu trouxe um exemplo da estrutura do hipotálamo e hipófise, e essa imagem é um exemplo com seres humanos. Então aqui no cérebro humano, bem no meio a gente tem o hipotálamo, e intimamente ligado a ele, a gente tem a glândula hipófise, também chamada de pituitária, dependendo do livro que vocês estão utilizando para estudar. Então, olhando mais de perto, o hipotálamo ele vai ter núcleos de neurônios que vão sintetizar hormônios que vão influenciar o funcionamento da hipófise, ou que serão os próprios hormônios hipofisários. Então, a hipófise ela pode ser dividida em adenohipófise e neurohipófise, como a gente viu na videoaula anterior. Os hormônios da adenohipófise, eles são sintetizados por células endócrinas presentes na adenohipófise. Porém, existem neurônios e núcleos lá do hipotálamo que vão sintetizar hormônios que vão ser liberados na corrente sanguínea, em vez que vão se comunicar especificamente aqui com as glândulas, com as células endócrinas da glândula da adenohipófise. E quando chegam aqui, eles podem estimular ou inibir a secreção de hormônios pelas células da adenohipófise. Na neurohipófise, a gente tem a seguinte situação. A gente tem núcleos no hipotálamo que vão sintetizar hormônios no corpo de seus neurônios. Esses hormônios serão transportados através do axônio até chegar lá na neurohipófise, que é formada por um conjunto de axônios de neurônio. Quando chega aqui nas terminações axonais, lá na neurohipófise, a gente vai ter a liberação desses hormônios na corrente sanguínea, e eles poderão, assim, estimular ou inibir processos de diversos outros tecidos do corpo. Em vertebrados, a gente pode ainda falar de um terceiro lobo da hipófise, o lobo intermediário. Esse lobo intermediário ele não está presente nos seres humanos, porém ele já foi identificado em diversos outros vertebrados, como por exemplo macacas fasciculares. Aqui a gente tem a localização da hipófise em diversos grupos de vertebrados, só para ilustrar para vocês. Então, em mamíferos, a hipófise vai ser sempre o verdinho. Em mamíferos, a gente não consegue ver essa estrutura, porque o córtex ele tem muitos giros, então ele está cobrindo a hipófise, que estaria bem no meinho. Mas a gente tem aqui uma visão da localização da hipófise em aves, em répteis, anfíbios, em três diferentes categorias de peixes. Peixes ósseos, os tubarões, que são representantes dos peixes cartilaginosos, e as lampreias. Falando mais especificamente daquele lobo intermediário da hipófise, a gente tem a liberação de hormônios que são estimulantes de melanócitos. Então, o hormônio estimulante de melanócito ele vai estimular as células produtoras de melanina e a deposição dessa melanina no pelo dos animais. Então, em mamíferos, essa liberação do hormônio pelo lobo intermediário da hipófise ele foi bem descrita justamente nesse estudo com macacas fasciculares. Então, a liberação do hormônio estimulante de melanócitos aumenta a deposição de melanina no pelo desses animais ao longo da vida. Essa liberação do hormônio estimulante de melanócito ela é regulada por neurônios do hipotálamo que vão secretar dopamina
que vai estimular esse lobo intermediário da hipófise a liberar esse hormônio. Os hormônios estimulantes de melanócito, ele também já foi descrito para outros animais, fora os mamíferos. E, por exemplo, em peixes e anfíbios, está relacionado à mudança no padrão de coloração ao longo da vida dos indivíduos e a dimorfismo sexual. Então, esse exemplo aqui, com a rã de unhas africana, Xenopus levis, ele mostra, nesse estudo, os pesquisadores mostraram que a hipófise intermediária, ela produz mais desse hormônio estimulante de melanócitos conforme o indivíduo vai passando de sua forma juvenil para um adulto completo com função reprodutiva já ativa, né? Um adulto maduro. Então, quanto mais velho ele fica, mais ele tem a liberação do hormônio estimulante de melanócito. E aí começa a surgir esse padrão de coloração que a gente observa apenas nos adultos e não nos juvenis. Em peixes Poecilia reticulata, a presença do hormônio estimulante de melanócitos está associada com essa pigmentação escura que a gente vê no corpo do animal. Então, quanto maior a presença do hormônio estimulante de melanócito, mais dessas pintinhas pretas, por exemplo, aqui, essas bolinhas pretas, vão estar presentes no corpo dessa espécie de peixe. Então, vamos falar especificamente agora pelos hormônios produzidos pela neurohipófise. Então, a gente falou da hipófise intermediária, que produz hormônios estimulantes de melanócitos, e agora a gente vai falar do que é produzido pela neurohipófise e, posteriormente, do que é produzido pela adenohipófise. Então, como eu já falei anteriormente, os hormônios da neurohipófise, eles são sintetizados nos corpos de neurônios lá no hipotálamo. E tem dois núcleos específicos do hipotálamo que são responsáveis, que é o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico. Então, o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular é onde a gente tem a localização desses corpos de neurônios que vão sintetizar os hormônios da neurohipófise. Então, os hormônios serão sintetizados aqui, nesses dois núcleos, migram através do axônio até a neurohipófise e vão ser liberados na corrente sanguínea. Então, os hormônios da neurohipófise, eles vão ter diversas funções. E são principalmente dois, a ocitocina e o ADH, que é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Então, a neurohipófise, ela regula a função de diferentes órgãos através desses dois hormônios. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pela ocitocina. Então, a ocitocina, ela tem duas principais funções bem descritas em mamíferos. Primeira, ela estimula a contração de células musculares durante a amamentação, nos seios das mulheres, na nossa espécie, por exemplo, e estimula contrações uterinas durante o parto em mamíferos. Então, o que acontece? Durante a amamentação, a presença do bebê ou outros sinais sensoriais que ele pode dar, como, por exemplo, choro, enviam informações ao sistema nervoso central. Essas informações chegam no sistema nervoso central da mulher e vão estimular os neurônios lá do hipotálamo, que estão presentes naqueles dois núcleos, a sintetizar a ocitocina, que vai ser liberada lá na neurohipófise. A ocitocina, chegando na corrente sanguínea, vai migrar na corrente sanguínea até as células do seio, provocando a contração muscular, favorecendo a ejeção do leite para a amamentação. A outra função da ocitocina, a gente viu também esse esquema na videoaula passada, que é aumentar a contração uterina no momento do parto. Então, com a cabeça do bebezinho pressionando o cérvix da mãe, a gente tem pulsos nervosos sendo gerados e mandados para o cérebro. O cérebro, então, estimula a produção de ocitocina lá na glândula hipófise, que vai ser secretada na corrente sanguínea
chegando no útero, vai estimular mais contrações, que vai fazer com que a cabeça do bebezinho seja ainda mais pressionada contra o cévix, que vai continuar a mandar impulso nervoso e assim por diante, até que o bebezinho nasça. E quando a criança nasce, é interrompido o estímulo contra o cévix, e assim esse feedback para e a ocitocina diminui e as contrações cessam. A ocitocina, ela também é muito divulgada como sendo o hormônio do amor. Então, uma das funções da ocitocina é aumentar o vínculo entre um casal, por exemplo, quando a gente fala em seres humanos. Porém, a gente não pode perder de vista que a ocitocina também tem função de neurotransmissor. E que quando a gente fala nesse aumento do vínculo entre o casal, a gente está falando tanto da função dela como hormônio, quanto da função dela como neurotransmissor. Como hormônio, a ocitocina está ligada ainda ao orgasmo, tanto feminino quanto masculino, no momento do ato sexual. E quanto maior esse vínculo entre o casal, maior essa intimidade, mais a ocitocina favorece a chegada a um orgasmo. Agora falando do ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina. Então a vasopressina, ela ganhou esse nome de vasopressina justamente porque na parede dos vasos sanguíneos ela provoca contração. Então quando o ADH chega lá na parede dos vasos sanguíneos, vai haver contração. A contração da parede do vaso diminui o diâmetro desse vaso, aumentando assim a pressão arterial. Então lá na aula de cardíaco, a gente vai com certeza retomar a vasopressina e essa função dela no controle da pressão arterial. Além disso, uma função importantíssima do ADH, como hormônio antidiurético, é o controle de reabsorção de água pelos rins. Então, o hipotálamo ele é sensível à concentração de sais e ao volume sanguíneo. E aí, quando o volume sanguíneo diminui ou a concentração de sal aumenta, a informação é processada no hipotálamo e ele entende que a gente precisa reabsorver mais água para aumentar o volume sanguíneo ou para diluir o sal que ali está presente. E aí ele secreta o ADH. Quando o ADH chega lá nos túbulos renais, ele vai agir aumentando a absorção de água, justamente porque ele estimula a síntese e a inserção na membrana dos túbulos renais de uma proteína chamada aquaporina, que vai permitir a passagem da água. Ela vai formar um canal, um poro, permitindo a passagem de moléculas de água de maneira mais fácil. E assim a gente aumenta a reabsorção de água nos rins enquanto houver presença de ADH. Vamos falar agora da adenopófise. A adenopófise, ela tem sua secreção de hormônio influenciada por aqueles hormônios que são secretados pelo hipotálamo, que alguns autores chamam de neurohormônios. Então, existem núcleos no hipotálamo de neurônios que vão sintetizar hormônios que serão jogados na corrente sanguínea numa via em capilares que vão se comunicar com a adenopófise. Quando eles são transportados através desses capilares e chegam nas células endócrinas secretoras da adenopófise, esses neurohormônios, esses hormônios hipotalâmicos, eles podem influenciar a secreção da adenopófise, estimulando ou inibindo essa secreção. Então, o que a gente tem é um eixo de controle no qual o hipotálamo secreta um hormônio que estimula a adenopófise a secretar ou não, ou inibe essa secreção de um outro hormônio, que vai chegar a uma terceira glândula endócrina, estimulando a sua secreção hormonal, que vai partir para células-alvos ou para outras células-alvo ou gerar uma resposta fisiológica. Então, a gente tem, em muitos casos, o eixo hipotálamo, hipófise, terceira glândula endócrina. Pode ser, por exemplo, eixo hipotálamo, hipófise adrenal,
hipotálamo, hipófise gonadal. E nas aulas seguintes a gente vai falar um pouco das funções tanto da glândula adrenal quanto das gônadas. Então, hormônios secretados pela adenohipófise. Aqui eu fiz uma listinha para vocês. Então, a gente tem o hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, hormônio do crescimento, hormônio tireoestimulante, que vai ser o estimulador da glândula tireoide, hormônio adrenocorticoide e a prolactina. Então, vou falar um pouquinho para vocês qual é a função de cada um desses hormônios. Então, o FSH, o hormônio folículo estimulante, ele vai ser secretado pela adenohipófise e vai atuar lá nas gônadas. Então, o FSH, quando ele chegar no ovário, ele vai estimular o crescimento dos folículos ovarianos. Ok? Já nos testículos, ele vai, junto com outros fatores, estimular a espermatogênese, a produção de esperma. O LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai estimular justamente a persistência do folículo. Então, aquele folículo que cresceu por causa do FSH, ele vai persistir lá no ovário da mulher por causa do hormônio luteinizante e posteriormente vai ocorrer a formação do corpo lúteo. Então, o FSH e o LH, eles estão de muitas maneiras interagindo no seu controle lá nas gônadas. Então, eles vão fazer com que em fêmeas a gente tenha ovulação e em machos a gente tenha espermatogênese. Quando a gente fala de estimular a secreção de outros hormônios, o FSH e o LH eles vão estar juntos, estimulando fêmeas a secretar estradiol e progesterona e machos a secretar testosterona. Então, quando a gente for falar das gônadas, a gente vai voltar nesses dois hormônios e nas interações deles com essas estruturas. O hormônio do crescimento, ele vai estimular a secreção do fator de crescimento, também chamado de GF1, que é secretado principalmente pelo fígado. O fator de crescimento, ele vai ser secretado principalmente quando o animal está em fase de crescimento. Porém, já tem estudos de caso com vários pacientes humanos mostrando que uma doença que a gente chama de gigantismo, ela está associada a excesso desse fator de crescimento, que pode muitas vezes estar associado a um tumor na hipófise, que faz com que essa hipófise cresça mais do que o normal e sintetize esse fator de crescimento mais do que o necessário e continue muitas vezes sintetizando até o resto da vida do indivíduo. Assim, indivíduos que têm gigantismo, tem pacientes, por exemplo, com mais de 2 metros de altura que continuam crescendo até que seja feita algum tipo de intervenção. Então, já tem casos em que cirurgia para remover esse tipo de tumor foi bem sucedida e o paciente para de crescer quando não tem mais a secreção desse hormônio do crescimento. O TSH, então, o hormônio tireoestimulante, ele vai ser o que induz as células da tireoide a secretar triodotironina e tiroxina, também conhecidos popularmente como T3 e T4. Então, deficiência de TSH também vai fazer com que a tireoide pare de secretar os hormônios. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticoide, ele vai estimular a secreção de cortisol pelas células do córtex da adrenal. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da estrutura da glândula adrenal, que nos seres humanos a gente também chama de suprarrenal, por causa da localização dela acima dos rins. E a secreção de cortisol, ela vai ser, então, estimulada pelo hormônio adrenocorticoide. A prolactina, ele vai ser o único desses hormônios da adenohipófise que não vai estimular a formação de um terceiro hormônio ou a secreção de um terceiro hormônio. Ele vai estimular, na verdade, o desenvolvimento das glândulas mamárias e da lactação em mamíferos. Então, glândulas mamárias
elas vão se desenvolver muito mais na presença da prolactina. E durante a amamentação, a prolactina, ela também vai inibir a secreção de gonadotrofinas, que são o FSH e o LH. Assim, a chance da mulher, da fêmea de mamífero, ter uma nova gravidez no período em que ela está amamentando é reduzida. Então, para a amamentação, só lembrando lá da função da ocitocina, a gente vai ter dois hormônios da hipófise envolvidos. A ocitocina da neurohipófise, provocando a contração de músculos que vão ajudar na ejeção de leite, e a prolactina, provocando o desenvolvimento dessas glândulas mamárias. Em outros vertebrados, a gente tem outras funções para a prolactina. Por exemplo, nas aves, a prolactina ela vai promover a formação de uma secreção no papo, que vai ser regurgitada para alimentar os filhotes. Então, já tem estudos descrevendo isso muito bem, tanto em pombos quanto em pinguins. E essa secreção, ela vai, ao ser regurgitada, ser um nutriente muito importante para o crescimento desses filhotes. Mas vamos falar um pouquinho da adenohipófise nos vertebrados. Então, nos vertebrados não humanos, a gente tem a produção de mais dois hormônios bem descritos pela adenohipófise: a beta-lipotrofina e a beta-endorfina. Nos humanos, a gente já chegou a ter estudos que registram a presença desses dois hormônios, porém, eles não têm uma função descrita, não têm uma função aparente na nossa espécie. Já em estudos em laboratório que utilizaram ratos como animal experimental, a gente mostraram que a beta-lipotrofina ela está envolvida na mobilização de gorduras para a liberação de energia. Então, quando o animal ele enfrenta uma situação em que ele tem que decidir por luta ou fuga, a gente tem a secreção dessa beta-lipotrofina estando envolvida ali no recrutamento de células, lá nas células adiposas, no recrutamento, na quebra das gorduras para a liberação de energia. Já a beta-endorfina, ela está sendo muito associada à diminuição da percepção de dor nesses animais. Então, diminui a intensidade de um estímulo doloroso. Os hormônios do hipotálamo, eles vão ser responsáveis por estimular ou inibir a secreção dos hormônios da adenohipófise. Então, aqui eu fiz um esqueminha para vocês. Qual hormônio do hipotálamo vai estar agindo sobre qual hormônio da hipófise? Então, o hormônio liberador de corticotrofina vai estar estimulando a liberação do ACTH. Hormônio liberador do hormônio do crescimento estimula a produção e a liberação de hormônio do crescimento. Hormônio liberador de tireotrofina estimula a secreção do TSH. E o hormônio liberador de gonadotrofina vai estimular a liberação de FSH e LH. Porém, como eu falei, os hormônios hipotalâmicos eles também podem inibir secreções da adenohipófise. Então, a gente tem o hormônio hipotalâmico chamado somatostatina, que ao ser liberado, ele vai inibir o hormônio do crescimento. Então, quando a gente para de crescer, a produção de somatostatina aumenta, inibindo a produção do hormônio do crescimento. Já a dopamina, sintetizada por neurônios do hipotálamo, vai inibir a secreção de prolactina. Então, a gente vê que a liberação de hormônios pelo hipotálamo, ela pode ser controlada por informações vindas de diversas partes do corpo e controlar, assim, a hipófise. Então, isso é um exemplo de como você pode ter integração de informações que chegam
partir de sistemas sensoriais, a partir de outras regiões, chegando até o encéfalo, indo para o centro de integração, caminhando até o hipotálamo e o hipotálamo influenciando a secreção de hormônios da hipófise. Ou seja, informações do sistema nervoso influenciando a secreção do sistema endócrino. Só para lembrar, né, que o feedback pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, o que acontece? O hipotálamo, ele produz dopamina. Dopamina diminui a secreção da hipófise de prolactina. A gente pode olhar também da seguinte forma: a hipófise vai produzir prolactina. Prolactina livre na corrente sanguínea vai estimular o hipotálamo a produzir dopamina. A dopamina vai inibir a produção de prolactina. Então, um exemplo de feedback negativo. Por fim, a gente pode chegar à conclusão de que o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise é fundamental para a manutenção da homeostase, tanto pelos efeitos diretos dos hormônios sobre o crescimento, sobre a pressão arterial e a reabsorção de água, quanto sobre os efeitos indiretos, quanto pelos efeitos indiretos desses hormônios sobre a liberação de hormônios de outras glândulas endócrinas.